antes de tudo, falar desse livro. Eu não sei quantas conhecem, creio que quase todas ou todas, e também tenham lido, Grandes Mulheres da Reforma. E esse livro, o que nós vamos falar aqui hoje, como já foi dito, né, sobre Catarina Vambora, assim, não é nenhuma novidade, nós não estamos trazendo nenhuma informação nova, boa parte disso se pauta nesse livro aqui, tá? E até porque o nosso propósito não é exatamente destrinchar propriamente a biografia da Catarina, tá? Mas nós vamos tentar conhecer um pouco da história dela e fazer uma associação disso com a questão da feminilidade bíblica, né? Tentar trazer um pouco dos princípios da palavra de Deus que foram vividos por ela e ver também como isso se aplica à nossa vida. Nós agradecemos a Deus porque, nesse clima de 500 anos da Reforma, muita gente resolveu escrever, né? Principalmente também sobre as mulheres, isso é muito bom. E quem não leu, tiver a oportunidade de ler, né? Faça isso, que você vai ser muito edificado. Nesse livro, ele fala sobre diversos personagens, tá? E também, inclusive, sobre Catarina, mas ela não é o único assunto, e sobre muitas mulheres, e cada uma delas traz para a nossa vida assim, uma lição, uma motivação, um incentivo, de fato muito edificante. E eu queria convidar a Renata para vir aqui, para ela falar também sobre um material, né, do mesmo tema, né, dos reformadores, mas para um público diferente das mulheres. Minhas irmãs, com a vida corrida dos nossos filhos e o tanto de literatura que eles têm que ler para a escola, muitas vezes a escola deixa à parte o estudo das biografias, e que dirá as biografias dos reformadores, dos homens santos e piedosos e mulheres piedosas, né, da história. Então, a Companhia das Letras, Editora Letras, lançou um box de, acho que são 10 livros, sobre a história dos reformadores para crianças. Minhas irmãs, foi um sucesso lá em casa. São livros muito fininhos, tá? Tem João Calvino, John Knox, Lutero, tem algumas mulheres, né? Rainha Margarida, Princesa Renata, e a letra grande, e as crianças de 9 a 12 anos leem isso aqui em 30 minutos. E é muito interessante. Então, às vezes a gente fala, nossos jovens não gostam de ler biografia porque não foram ensinados a ler biografias, né? Então, essa é uma excelente introdução para o ensino das biografias, para fazer um trabalho também em casa, né, sobre a vida desses homens. Para vocês terem uma ideia, esse ano, nós, nas classes aqui, né, das crianças, nós adotamos a leitura, cada classe escolheu um desses livros. E hoje a gente estava lendo sobre o finalzinho da vida de John Hus, e eu tinha 29 crianças, eu escutava um alfinete caindo na sala de aula, de tanta expectativa quando a gente lia os livros. Então, vale a pena. Esse livro está disponível individualmente na Amazon, virtualmente, R$3, R$4, é bem baratinho, ou box no site da Editora das Letras. Tá joia? Não, não tem para vender aqui. O box está R$59,90 com frete grátis. São 10 livros. Editora Letras. Isso. Você deve já comprou para os netos dela. Então, informadores para crianças. Ok, queridas. Então, como já dissemos, né, nós já não temos como trazer nenhuma novidade sobre a vida de Catarina. Talvez até existam pessoas que saibam mais do que o que eu pesquisei aqui sobre ela, porque também existe muito pouco registro da vida de Catarina, né? Mas o que nos interessa propriamente é como essa mulher viveu tão piedosamente, buscando cumprir os princípios e os preceitos da palavra de Deus, né, e teve uma vida exemplar. E é nesse sentido que nós vamos falar um pouquinho, né? Catarina Vambora, uma figura imprescindível à Reforma, e ela foi muito mais do que a esposa de Lutero, né? E a gente sabe, ouve falar muito sobre a esposa de Lutero, às vezes nem associa o nome Catarina Vambora, né? Porque ela quase não teve nome registrado na história.
Mas, assim, nós sabemos que Lutero foi imprescindível, importante na Reforma Protestante, mas ele não foi sozinho. Apesar de que ele foi lá, enfrentou sozinho a resistência e a autoridade da igreja, mas havia por trás de Lutero muitas outras vozes, inclusive vozes de homens que viveram muito antes dele, que empreenderam suas vidas para que a reforma acontecesse na igreja. A gente poderia citar John Hus, que já foi dito aqui, Savonarola, Wycliffe e muitos outros personagens da história, até que ficaram no anonimato, que contribuíram de forma muito direta para que a reforma no século XVI viesse a acontecer. E é interessante nós observarmos assim que no meio de todos esses homens, esses nomes que a tradição e a história registra, houveram nomes, sim, de muitas mulheres também, né? E uma dessas mulheres que nós queremos dar o nome dela, a ela foi Catarina Vambora. E antes da gente entender isso aí melhor, a gente vai tentar conhecer um pouquinho da história, e vai ser muito rápido também, para a gente poder entender o contexto em que viveu Catarina e que a reforma também aconteceu. Tá? Na Idade Média, as terras da Europa elas formavam o grande Império Romano que todos nós conhecemos. Né? Então, a Igreja Católica dominava, e a religião ela pregava uma lealdade incondicional ao imperador e ao Papa. Né? A igreja dominava. Os fiéis, que eram aquelas pessoas simples, na maioria iletrada, eles acreditavam veementemente que havia sido Deus que tinha colocado sobre eles essa dupla autoridade, que era a autoridade papal e a autoridade do imperador. O imperador cuidava das coisas da terra, né? Do governo civil daqui da terra. E o Papa cuidava das coisas espirituais da vida eterna. Então, eles nem questionavam isso, tinham uma obediência restrita, absoluta, e o que eles diziam era realmente lei. E a igreja, nessa altura, ela se valia desse poder que ela tinha para subjugar e para dominar a massa. E a igreja, infelizmente, já havia se esquecido da misericórdia, né? E eles pregavam um juízo implacável de Deus sobre aqueles que desobedecessem à autoridade do Papa. E eles também disseminavam muita superstição e medo nas pessoas. Então, eles viviam uma religiosidade supersticiosa. Isso era manifestado, se a gente for olhar para a arte da época, né, que era feita, eles faziam figuras do inferno, coisas assim, era muita opressão mesmo sobre as pessoas, né, para que eles pudessem ter medo. E aí o povo era subjugado por causa do medo que a igreja impunha. Agora, essa realidade do desvio da igreja e de todo esse domínio que a igreja tinha não era propriamente do século XVI, da época de Martinho Lutero e Catarina Vambora. Séculos antes disso, isso já vinha de muito tempo, e houveram alguns movimentos, como o renascentismo, o humanismo, que foram também tentativas de reformar a igreja, né? E nós vimos que, na Inglaterra, John Wycliffe, na Boêmia e na Morávia, John Hus, Nicolau de Cusa, na Itália, e muitos outros abriram caminho, se esforçaram para que a reforma protestante pudesse acontecer no século XVI. E nós sabemos que muitos desses pagaram com as suas próprias vidas, né? Até as crianças estão estudando aí de um personagem que morreu queimado na fogueira porque ele lutou contra todo esse engano da Igreja Romana para que a reforma pudesse acontecer. E é interessante, e eu acho que é oportuno, né, nós falarmos um pouco também sobre a mulher, a personagem, a figura feminina na Idade Média. Né? Ela tinha um papel ali, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Existe um historiador chamado Martin Jung, ele é professor de História Eclesiástica na Alemanha, e ele escreveu uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que, sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Porque Deus é soberano, nós sabemos disso.
Mas nós sabemos que as mulheres tiveram um papel muito importante, mas também nós sabemos que há muito pouco registrado na história acerca das mulheres atuantes e que foram relevantes na Reforma Protestante. Que Lutero não lutou sozinho, embora ele sozinho foi lá e deu a sua cara, nós sabemos disso. Mas quem estava por trás de Lutero? Além de homens, houveram também muitas mulheres, como esse livro que a Cibele já pegou ali, né, conta a história de várias mulheres. E muitas mulheres que elas contribuíram de várias maneiras. Umas contribuíram apenas apoiando seus esposos, como é o caso de Ana, a esposa de Zwinglio. Outras mulheres que contribuíram com a sua força política, com o seu poder de escrita, né? Temos o caso da duquesa René de Este, nós temos Olímpia Morata, que ela foi conhecida como uma erudita cristã, e ela conseguiu fazer com que, através dos seus escritos, né, a reforma protestante fosse divulgada. Nós temos o caso da rainha de Navarra, Jeanne d'Albert, também, com o seu poder político, o seu poder, a sua influência familiar, ela contribuiu para que a reforma protestante chegasse até a França. Então, há muitas mulheres que fizeram deram a sua contribuição, fizeram parte da história da reforma protestante. Mas por que nós não temos isso assim tão fortemente registrado, né? Segundo esse mesmo historiador, ele atribui isso ao fato de que, na Idade Média, a figura feminina era muito depreciada. A mulher não tinha o valor ou não tinha o reconhecimento que, de fato, lhe é devido, né? Se é que é dessa forma que tem que ser visto. E eu acho interessante porque, na sua análise, ele diz que foi o feminismo que resgatou essas personagens da Idade Média, né? E assim, é uma questão muito complicada, porque o feminismo, quando ele resgata essas mulheres, eles as trazem como umas guerreiras insurgentes no mundo masculino, que vêm para se impor com o seu poder e conquistar o mundo para ser um mundo feminino. E, na verdade, quando nós olhamos para a história dessas mulheres, nós percebemos que não foi isso, né? Não dá para a gente olhar para a história das mulheres da Reforma sob a ótica do feminismo. Nós precisamos realmente tirar esses óculos e, inclusive, irmãs, assim, nós não vamos falar aqui sobre o feminismo, mas, se Deus quiser, quando esse e-book chegar aí nas mãos das irmãs, nós temos lá alguma coisa sobre a questão do feminismo. É algo que nós precisamos ter muito cuidado nos nossos dias, porque o feminismo está em todos os lados, de todas as formas espalhados, nas nossas igrejas, na nossa cultura, nas nossas músicas. E a gente precisa realmente pensar, porque analisar e ter muito cuidado com isso, porque é algo antibíblico, condenável pelo Senhor, que fere os princípios da palavra de Deus. Tá? Então, quando nós vamos analisar a história dessas mulheres, nós não queremos vê-las como a força, o empoderamento feminino, mas vê-las sob a ótica de Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz que Deus criou a mulher para ser a ajudadora, né? A companheira do homem, aquela que vai estar agindo com o homem debaixo da missão que Deus lhe deu. E no século XVI, o espaço da mulher ele era ocupado em 3 lugares, mais ou menos: casa, evento e prostíbulo, né? As mulheres tinham esses 3 espaços. A casa era onde ela oferecia a manutenção da família. No convento era quando ela tinha oportunidade, algum tipo de educação formal. E no prostíbulo era a sua forma de sobrevivência, tá? Então, nós percebemos que, além desse papel tradicional de mãe, esposa, irmã, filha, que as mulheres ocupavam, algumas tinham algum tipo de profissão, mas que eram acompanhadas, né? Normalmente, elas tomavam conta de algum negócio, e isso era feito sob a tutela dos seus maridos. Tá? Elas não tinham acesso à educação formal, elas não podiam estudar. As filhas eram excluídas da sucessão. Quando elas contraíam matrimônio, elas recebiam uma espécie de um dote que seria administrado pelo seu marido.
O casamento para a mulher da Idade Média era apenas um pacto entre duas famílias e o objetivo do casamento era exclusivamente a procriação, tá? E como não havia métodos contraceptivos, né, muitas mulheres tinham assim muitas gravidezes e morriam também, porque não tinha acesso a médico, morriam nos partos e no período de recuperação após o parto também, tá? E, enfim, havia um aspecto muito forte desse período que eram os prostíbulos. Tá? Muitas mulheres, quando a gente vai pesquisar sobre isso, a gente vê que havia um número muito grande de prostíbulos, de prostitutas nesse período. E o motivo disso é porque os homens, em nome de serem, como eu posso dizer, bem vistos na sociedade, né, eles abusavam de muitas mulheres, escondidas. Essas mulheres apareciam grávidas ou violadas, elas não serviam mais para o casamento, elas ficavam realmente de uma forma moralmente destruída na sociedade, então elas procuravam o prostíbulo para continuar a vida, para continuar a sobreviver. Algumas mulheres, na tentativa de fugir do perigo da violação, que era muito grande nessa época, elas se submetiam a irem para o convento. Elas não iam para o convento por vocação ministerial ou religiosa, não. Muitas delas iam para o convento por proteção, para se manterem guardadas e seguras, né? E lá era interessante porque elas podiam ali ter acesso à educação formal, conheciam algum outro tipo de língua, aprendiam a cuidar da casa, aprendiam alguma coisa de medicina, e assim, elas optavam por isso. E também era muito grande o número de monastérios, de conventos, e havia um número muito grande de mulheres também nessa época. Isso aqui, mais ou menos, que resume a condição da mulher na Idade Média, né? Sem acesso à educação, não tinha profissão, elas eram excluídas da sucessão, o casamento era pacto e procriação, morriam muito prematuramente, principalmente nos partos, eram sujeitas a um alto índice de violação, os espaços, como eu disse, era lar, convento e prostíbulo, e elas só tinham duas expectativas na vida. Se elas não fossem violadas, iriam para o monastério. Se tivessem sido violadas, iam para um prostíbulo. Eu estou falando assim, irmãs, meio que resumidamente, da condição, e de um modo muito generalizado, da condição da mulher na Idade Média. E, nesse contexto, vivia Catarina Vambora. Tá? Então, muito do que nós sabemos sobre Catarina, né, quando, às vezes, eu pergunto assim, para saber, você já ouviu falar da esposa de Lutero? Ela era uma freira que fugiu, não é? Então, normalmente, as pessoas atribuem a Catarina apenas essas duas características, freira, fugitiva. Tá? Porém, mais do que uma freira, Catarina foi uma esposa amorosa e dedicada de um grande homem que teve uma grande contribuição para a história do cristianismo através da Reforma Protestante. E mais do que uma fugitiva, tá? Catarina, ela foi alguém que foi movida pela sua fé na verdade e abraçou essa verdade, e ela então decidiu sair do seu estado de clausura e buscou viver de acordo com aquilo que ela tinha aprendido. Eu diria que se nós fôssemos encontrar um outro adjetivo para Catarina Vambora, eu diria que ela foi uma serva dedicada e corajosa, mais do que uma freira fugitiva. Tá? Porém, nós não temos nenhuma intenção aqui, irmãs, de elaborar na tentativa de exaltar a pessoa de Catarina, tá? Não é esse o nosso propósito, não, tá bom? Porque nós sabemos que Catarina, com certeza, como eu e como todas nós aqui, foi uma mulher passível de erro, dependeu do Senhor, fracassou, com certeza, em muitas coisas, mas havia na história dela algo que ficou muito marcado, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 31, que diz: estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua boca ao pobre e estende a sua mão ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Isso era algo que caracterizava, esse texto caracterizava a vida de Catarina. Tá? E, como eu disse,
nós pretendemos ressaltar aqui aquilo que foi mais marcante na sua história, né, que foi a sua dedicação contínua ao Senhor, a sua abnegação a serviço do Senhor, que foi feito através da sua dedicação às pessoas, ao seu marido e aos seus filhos. E eu me lembro aqui de uma palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, eu sei que se Catarina ouvisse falar dela, ela gostaria de ouvir falar dela dessa maneira, como uma serva inútil que tem esse tesouro em vaso de barro, como todas nós também. Catarina Vambora nasceu em 29 de janeiro de 1494. Ela era filha de um casal, de uma família aristocrata que havia empobrecido. A sua mãe morreu de parto, não dela, mas de um irmão seu. Ela já estava com 3 anos. E o seu pai, na tentativa de contrair um novo matrimônio e não levar para esse novo matrimônio um monte de menino pequeno, que não era algo que se esperava, decidiu, então, levar a Catarina para viver numa escola, né? Aos 6 anos, ela foi para uma escola do convento beneditino e, logo em seguida, aos 9 anos, ela já estava inclinada e decidida a assumir a vida monástica, né? E é interessante que, assim, os primeiros anos da vida de Catarina foram muito difíceis, porque ela foi colocada ali, né, num convento ainda muito pequenina, e sofria a ausência da família, dos irmãos, era um ambiente hostil, de muita rigidez. E é interessante a gente pensar assim, que talvez parecia impossível que ela se tornasse depois uma pessoa dócil ou amável, né? Depois de ter sofrido tanta austeridade da vida religiosa dentro de um convento ainda tão jovem na sua vida. E mesmo ela não tendo optado por essa vida, ela se submeteu, né, ela se resignou a isso e se dedicou profundamente aos estudos. Então, ela rapidamente adquiriu conhecimento de línguas, estudou latim, ela tinha conhecimentos de administração, conhecimentos de medicina, sabia governar bem uma casa, sabia fazer as coisas da vida, cozinhava, costurava, cuidava de jardim. Enfim, ela simplesmente se entregou ao que ela tinha sido colocada para fazer, né? Ela se submeteu àquilo. E, além disso tudo, é interessante isso, que Catarina cultivava uma vida religiosa. Ela dedicava longas horas à oração, se ocupava da sua vida devocional, tá? Participava diariamente das reuniões, das missas, né, na igreja, decorava e recitava salmos. Ela, embora não conhecesse ainda o relacionamento com Deus por meio da graça, que ela veio a conhecer depois, tá? Mas ela, de fato, já tinha uma devoção a Deus tão forte, tão significativa, tá? E isso viria a se tornar, posteriormente, uma marca registrada em Catarina Vambora, a sua dedicação e a sua submissão ao Senhor, tá? Então, mais ou menos, para a gente se situar dentro desse contexto da Alemanha do século XVI, Catarina viveu, nasceu e cresceu, e pelo o que nós olhamos assim rapidamente, parecia que o destino dela já estava selado, né? Ela já tinha um fim ali. Mas, de fato, o Deus, o soberano, né? Ele já estava cuidando da história daquela pequena órfã e, de fato, ele faria com que tudo aquilo que ela estava a viver ali ainda iria redundar para a sua glória. O acesso à fé reformada. Era 1515, Catarina já havia se tornado uma freira, né, oficialmente, segundo a ordem cisterciense da Alemanha, e ela já estava decidida pela vida monástica, né, já era uma freira, e vivia nesse contexto monótono do convento, e estava ali rodeada de normas e tudo.
Só que, mesmo estando ali no convento, ela já ouvia falar de Martinho Lutero, né, que era conhecido como doutor em divindade da Universidade de Wittenberg, e, de alguma forma, os ensinos de Lutero, mesmo ela estava dentro do convento, e os seus ensinos estavam causando uma grande revolução fora dali, tá? A vida das pessoas estava sendo modificada. O conhecimento acerca da justificação por meio da graça e da fé mudava a maneira das pessoas verem o mundo, invadiam a casa, e não demorou muito para que isso também chegasse e invadisse os muros do convento, né? E é interessante que esse ensino da justificação pela fé chegou até Catarina por meio de uma outra freira, né? Foi Madalena. E essa freira teve acesso aos ensinos de Lutero. Ela recebeu alguns escritos clandestinos, né, ali no convento, e ela começou, então, a compartilhar secretamente com um grupo de amigas, freiras, e dentro desse grupo de amigas estava ali Catarina, né? E é interessante que nós podemos perceber que a soberania de Deus, a maneira como Deus conduz a história de cada um de nós é tremendo, né? E quem diria ali, no meio daquele convento trancafiado, cheio de normas e regras, a graça de Deus ia chegar ali e invadir o coração daquelas mulheres. E quando elas experimentaram isso, elas começaram a ter uma esperança assim no coração, porque elas começaram a entender que elas podiam servir a Deus e casarem-se. É uma coisa boa, né? Ter filhos. Quer dizer, elas queriam servir a Deus e elas podiam atrelar a isso uma vida de felicidade, de relacionamento, de ter uma família. Porque é interessante que as meninas, quando eram levadas para o convento, elas perdiam contato com as suas famílias. Elas perdiam direito à herança. Elas não tinham mais, elas perdiam a família, né? Ela agora ia viver uma vida de eterna clausura, uma prisão mesmo. E elas conhecerem a graça de Deus e pensar e sonhar em ter uma família e continuar servindo a Deus, isso era algo que estava realmente vindo como uma esperança nova no coração dessas mulheres, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Foi assim, lendo os ensinos de Lutero sobre a Bíblia e tudo mais, que Catarina conheceu a verdadeira liberdade. E mesmo ali enclausurada, ela conheceu a bondade e o amor desse Deus gracioso, do seu amor incondicional e libertador. Tá? Nessa altura, no meio desse reboliço, em que Lutero e os seus ensinos invadiam a vida e a casa das pessoas, o Papa Leão X sonhava e planejava em construir a Basílica de São Pedro em Roma. E com isso ele instituiu a cobrança das indulgências e um homem chamado Tetzel começou a disseminar isso, né, no meio das pessoas, e ele vendia a absolvição dos pecados, né? Conta uma história que a tradição conta isso, que Lutero ele foi exortar, né, exercendo o seu trabalho de sacerdote, foi exortar uma pessoa que estava vivendo dissolutamente, e a pessoa meio que esfregou na cara dele e disse assim: olha, eu estou livre para pecar o quanto eu quiser, porque eu já comprei o meu direito de morada no céu. E isso mexeu profundamente com Lutero, que era muito zeloso das coisas do Senhor, da santidade de Deus. E ele disse a esse homem que o verdadeiro perdão só poderia vir por meio do arrependimento e da confissão através do Senhor Jesus Cristo, né? E, enfim, isso tudo mexeu com Lutero e que o forçou a escrever as 95 razões ou as 95 teses que refutavam diretamente a vinda das indulgências. E é aquela história que nós todos conhecemos. Obrigada, irmã. E em 31 de outubro de 1517, ele pregou essas 95 teses na principal igreja de Wittenberg, e a partir daí a história mudou, né? A igreja já não foi a mesma, o mundo já não foi o mesmo, muitas mudanças ocorreram a partir desse momento em que Lutero ergueu a sua voz, se opondo contra os falsos ensinos da igreja romana, tá?
E a reforma protestante, então, começou a acontecer e o mundo da época estava, de fato, mudando. Isso mexeu com aquele grupo de freiras, que nós já falamos sobre elas, que estavam lá no convento. E agora essas mulheres já não eram mais as mesmas. Catarina estava já na altura dos seus 18 anos. Martinho Lutero já havia sido excomungado da igreja. Ele não queria isso, não era a intenção dele causar nenhum tipo de divisão. Ele, de fato, queria que a igreja se reformasse, ele tinha essa expectativa, mas, na verdade, quando ele foi desafiado, né, por aquilo que nós conhecemos do Edito de Worms, ele fez aquela declaração famosa que nós todos sabemos: não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Ele não negou o que ele cria, e então ali começou um período de perseguição. Ele teve que passar um tempo fugido, escondido. Esse período que ele esteve escondido não foi um período ansioso. Ele trabalhou na tradução do da Bíblia, né, para o alemão. Enfim, Lutero estava trabalhando e a reforma acontecendo, e essa reforma acontecia também na vida de Catarina. Ela agora, com 18 anos, já conhecia a graça de Deus, o Deus de toda graça, né, já era o Senhor da sua vida, mas mesmo assim ela mantinha ali a vida dentro do contexto religioso do monastério, mas elas decidiram sair dali. Então, o primeiro passo delas foi escrever aos seus familiares e pedindo para voltar para casa. Mas voltar para suas famílias significava elas reaverem também as heranças das quais elas já tinham sido deixadas para lá, né? Já tinham sido tiradas da herança. E muitos dos familiares não queriam isso. Então, eles não as aceitaram de volta, e elas decidiram escrever a Martinho Lutero, pedindo socorro para sair de dentro do convento, né? E é interessante que agora a Catarina antes não, mas agora ela já encabeçava a equipe da fuga, né? Foi ela mesma que redigiu a carta e escreveu pedindo para ele ajuda, e então ele decidiu ajudar essas mulheres, e elas foram retiradas do convento em 14 de abril de 1523. Ela e outras amigas fugiram para longe do convento, viajaram agachadas dentro de barril de peixe. Eu não consigo imaginar como é que foi isso, viu? Mas, enfim, elas estavam unânimes e firmes e decididas a lutarem pela verdade que elas haviam conhecido, e não mediam esforço nem sacrifício para que isso acontecesse, né? Elas se submeteram a essa situação. Dessas moças, algumas casaram-se, conseguiram um emprego, fizeram as suas vidas, e Catarina ficou. Ficou morando com um amigo durante um tempo, e ela havia conhecido um rapaz, e havia a possibilidade dela se casar com esse rapaz, mas como ela era uma ex-freira, e esse era um título muito ruim para alguém ser ex-freira, né? A família desse rapaz não quis esse casamento, e ela continuou a vida dela. E já conhecia a graça do Senhor, e quando falava de casamento para ela, ela dizia assim: eu só me caso se for com o doutor Lutero. Ela não era fraca, não. Ou então, se for com alguém muito parecido com ele, né? Ela sabia o que queria, né? E Lutero não tinha nenhuma intenção de casar, porque ele tinha aquela mentalidade, né, de padre, de abstinência mesmo. Ele havia se resignado. E é interessante, não é o objetivo aqui, mas a gente às vezes lê alguma coisa sobre isso, que parece que não havia nenhuma paixão no casamento deles, né? Eles casaram por uma conveniência mesmo da situação, ela estava ali e tal, e resolveram casar. É tanto que, assim, eles ficaram noivos em 13 de junho de 1525, 12 dias depois eles casaram.
né? A princípio, ao que parece, nos relatos de Lutero, ele não era uma coisa muito boa para ele conviver com uma mulher, né? Ele dizia assim, olha, é muito estranho acordar com um par de trança no meu travesseiro. É uma coisa assim meio... Só que depois ele gostou, viu? Depois ele achou muito bom aquilo ali. Um ano depois ele já estava acostumado com a situação. E é interessante pensar que eles enfrentaram resistência, né? Havia muitas pessoas, amigos, que gostaram do casamento, os presentearam, né? Deram uma casa para eles morarem e tudo mais. Mas haviam aqueles que resistiam, principalmente porque a ideia do celibato era muito forte, né, para os padres, e isso, na cultura da época, romper com esse paradigma era um desafio muito grande. Também havia uma diferença de idade muito grande, eles tinham 16 anos de diferença, isso era muito estranho, ao que parece, né? O fato é que eles casaram-se e viveram 21 anos de feliz casamento até a morte de Lutero. Tiveram filhos e o casamento deles não foi só uma bênção um para o outro, mas foi uma bênção para o mundo da época, para as pessoas que puderam chegar ali à casa deles, né? A gente vê isso assim de uma forma muito interessante. É tanto que Lutero mesmo escreveu sobre isso, depois ele disse, a maior bênção que Deus pode conferir ao homem é a posse de uma boa e piedosa esposa, com quem possa viver em paz e tranquilidade, a quem ele pode confiar inteiramente seus bens, até mesmo a sua vida e bem-estar, e dar-lhe filhos. Então, ele mudou a opinião dele sobre o casamento, sobre a mulher, sobre o fato de ter uma esposa, né? E ele amava a Catarina de uma forma muito especial. E ele até disse assim, minha Kate é tudo, tão dedicada, encantadora, que eu não trocaria minha pobreza com ela pelas maiores riquezas do mundo. Então, é interessante perceber que, de fato, houve ali um casamento, uma aliança firmada no Senhor. Catarina teve 6 filhos, um morreu com 8 meses, eles tiveram uma menina que morreu, uma outra filha que morreu aos 13 anos. É uma coisa interessante na história de Lutero e Catarina como pais, né? A gente percebe que eles eram realmente dedicados aos filhos. E eu estava lendo sobre essa menina, Madalena, que morreu com 13 anos, e a declaração da menina, sabendo que ia morrer, ela disse assim, Lutero orou, né? Senhor, eu amo muito a minha filha, mas seja feita a tua vontade. Ele se ajoelhou na cabeceira da cama da filha. E a filha disse assim, ele disse à filha, minha menina, eu sei que você gostaria de permanecer aqui com seu pai, mas também sei que você gostaria de encontrar com seu pai do céu. Imagine uma garota com 13 anos já ter essa consciência de permanecer na terra ou estar com Deus. E a resposta da menina, que foi o que mais me chamou a atenção, é que ela disse assim, sim, papai, seja o que Deus quiser. É interessante. E o que retrata isso? A educação que esses pais deram para essa menina, a maneira como eles educaram, como eles formaram, né, a mentalidade de Deus, da dependência do Senhor, de se entregar mesmo à vontade do Senhor. Que criança de 13 anos quer morrer e aceita a morte assim tão abertamente, sabendo que vai estar com o Senhor, né? Então, de fato, nós percebemos um laboroso trabalho de formação dos filhos, né, que teve Catarina e Lutero, né? E é interessante que Catarina ficou viúva, mas os filhos foram preservados, né? Todos foram guiados por Deus. Após a morte do reformador, ela ficou pobre, perdeu tudo, porque Lutero havia colocado ela como sendo a única herdeira dele, né? Nessa altura, a lei não condizia com isso. Então, depois da morte do reformador, ela perdeu todos os bens que eles tinham, mas Deus preservou os seus filhos, e os 4 filhos deles, né? Um estudou direito, o outro estudou teologia, Paul estudou medicina,
a Margarete se casou com um rico magnata que era também admirador de Lutero, e nós temos registros de que um dos presidentes da Alemanha era descendente de Lutero, né? Então, a gente percebe que Deus cuidou da história dos filhos de Lutero, devido à dedicação, à formação, né, que eles tinham, que eles empenhavam nos filhos, né? Catarina e Lutero eram pais diligentes que disciplinavam seus filhos em amor. O lar deles era famoso pela vitalidade, pela felicidade reinante, e dessa forma, a casa de Lutero e Catarina se tornou um modelo para muitos naquela época. Então, a gente percebe como os ensinos que Lutero pregava e anunciava, isso não era só uma coisa que eles tinham ali nos livros, nos seus escritos e no púlpito. Eles viviam isso em casa. A casa deles era um recôndito, né, um refúgio para todas as pessoas. Eles cuidaram dos parentes de Catarina. A irmã de Lutero faleceu, eles adotaram os filhos dessa irmã, cuidaram desses filhos. Eles recebiam hóspedes constantemente em sua casa, e viajantes, pessoas que transitavam por ali, estudantes que vinham se hospedar e morar e contribuíam com alguma coisa para o sustento da casa. Então, a casa de Lutero era uma casa cheia de vida. Eu imagino que hoje a gente quer ter aquelas casas parecendo um cenário de novela, né? Tudo arrumadinho, aquele vaso ali, aquele sofá que ninguém pode sentar. E eu acho que isso não combinava com a casa de Lutero, não, né? Era realmente uma casa movimentada, uma casa cheia de gente, que havia vida e funcionava a serviço das pessoas, né? Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546. 6 anos depois, faleceu Catarina, né? Ela foi vítima de um acidente quando estava fugindo de uma praga que abateu sobre a cidade onde ela vivia. E nessa fuga, ela sofreu um acidente na carroça, foi lançada para fora da carroça, passou 3 meses doente, não resistiu e veio a falecer. E eu gosto muito de pensar que tudo que Catarina viveu, e, assim, de serviço, de dedicação, de amor aos seus filhos, ao seu marido, ao ministério do seu marido, às pessoas que ela ajudava, que ela hospedava, que ela cuidava, ela fazia isso, de fato, para Deus. E a gente vê isso retratado nas palavras dela, quando ela estava prestes a morrer, que ela disse: vou me unir com meu Senhor e Cristo. Né? É uma coisa que me chama a atenção na vida de Catarina. Prontos, mais ou menos falamos um pouquinho sobre a história dela, muito mais, né, riquezas e elementos e detalhes da vida dessa mulher, mas eu queria que nós usássemos um tempo que temos ainda para falar um pouquinho sobre o legado dessa mulher. E uma das coisas que foi muito marcante na vida de Catarina era essa característica de ser a ajudadora idônea, exatamente sob a perspectiva da palavra de Deus, daquilo que a palavra do Senhor diz, né, em Gênesis 2,18, quando diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Tá? Então, nos relatos da vida de Catarina, né, e nos registros feitos por Lutero, nós percebemos que Lutero e Catarina, eles eram uma equipe, né? Eles se completavam no trabalho e no serviço para o reino, para a expansão do reino de Deus e para a disseminação da reforma protestante. A gente não vê na vida de Catarina e de Lutero nenhum vestígio de competição, né, de quem é melhor, de quem se sobressai, que é uma coisa muito própria dos nossos dias, né, as mulheres querendo aí estar no lugar dos homens ou competir com os homens naquilo que Deus deu exclusivamente para os homens, né? Não foi ninguém mais quem instituiu isso, foi o próprio Criador que instituiu isso. Então, a gente não percebe na vida de Catarina isso. Ela também
ajudava o marido a traduzir, ela tinha conhecimento de latim, ela administrava as finanças, os negócios da casa, mas isso não era feito de uma forma competitiva, mas de uma forma conciliadora, né, com o seu marido, em que eles se tornavam, de fato, uma equipe. E o relacionamento deles não era um ringue de competição, tá? Mas, de fato, onde um cumpria o seu papel e o outro completava, né? Era uma relação de complementariedade. Uma coisa que me chama a atenção também na vida de Catarina é que o fato dela ter um esposo que fazia tanto sucesso, doutor, né, em divindade, pregava, escrevia, isso também não fazia ela se deleitar em berço esplêndido, né? Aquela coisa de assim, eu tenho meu marido, ele já conquistou tudo, eu vou só usufruir de ser a esposa de Lutero. Ela tinha o seu papel e ela se comportava como se o ministério do seu marido dependesse dela mesmo. Ela tinha aquela energia, né, de dizer assim, olha, faça, vá lá. Lutero, às vezes, ele ficava com medo de sair para pregar, porque ele era perseguido, era ameaçado de morte. Ele poderia um dia sair para pregar em algum outro lugar e não voltar. E Catarina dizia para ele, olha, vá, pregue, não temas, Deus vai cuidar da gente. Ela cumpria parte dela dentro desse processo da expansão da reforma. Ela tinha um papel muito importante na manutenção da família. Conta-se, eu acho que essa história todo mundo sabe, né? Lutero sofria de profundas crises emocionais, ele viveu muito tempo enclausurado, aquilo mexeu muito com a cabeça dele, e agora ele estava vivendo algo que ele não tinha planejado, ele não queria romper com a igreja, ele não queria deixar de ser padre da igreja romana. E tudo isso caiu na vida dele assim, e ele sofria diversos conflitos e tinha profundas crises depressivas. E certa vez, ele estava há dias numa crise depressiva muito grande, e nesse tempo, quem sustentava tudo ali era Catarina, né? Administrava, cuidava dos filhos, cuidava de tudo. E Lutero doente. Ela fazia uso dos conhecimentos medicinais que ela tinha para tirar Lutero das suas crises de enfermidades, né? E muitas vezes não resultava. Conta que uma vez ela escreveu para um dos amigos de Lutero, pedindo para que ele fosse lá, dar uma levantada na moral de Lutero, né? E um dia ela decidiu entrar no quarto onde ele estava, toda vestida de negro, de preto, como quem estava de luto. Entrou lá e não disse nada. E ele achou aquilo muito estranho. Eu estou aqui tentando dramatizar, né? O que está acontecendo? Quem morreu? E ela, muito séria, disse, Deus morreu. Estás louca, mulher? Deus não morre? Como assim Deus morreu? Deus não morre? Mas pela maneira como você está vivendo, parece que Deus morreu, né? E aquilo deu um up em Lutero, ele se atinou para a vida e voltou, né, a tomar controle da sua situação, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e se reergueu daquele estado emocional em que ele estava. Então, Catarina trabalhava, laborava mesmo para ser uma parceira, ajudadora, companheira, aquela que estava ali dando suporte para que Lutero pudesse fazer, né, o seu trabalho. Ele dedicava muitas horas de estudo, né? As primeiras horas do dia dele era dedicada ao estudo, e ela cuidava de tudo para que ele não tivesse nenhum tipo de perturbação e pudesse preparar os seus sermões, fazer suas traduções, escrever os seus livros, e tudo isso dependia muito do esforço dela. Isso diz muito para nós, né, irmãs? Que somos esposas, que somos mães, que somos donas de casa, e algumas são esposas de pastores, mas não necessariamente esposa de pastor. Sabemos que para que os nossos maridos possam ter um suporte em muitas coisas, nós precisamos atuar no nosso papel, né? E eu gosto muito de pensar que Catarina ela não tinha tempo, acho que, para entrar em depressão, né? Para nada. O tempo dela era dedicado só para o serviço mesmo, que é um outro aspecto de Catarina. Ela tinha uma marca muito impressionante, que era a hospitalidade cristã, tá?
Irmãs, o serviço de hospitalidade é algo que exige esforço, abnegação e dedicação a serviço dos outros. A definição já diz, olha, hospitalidade é uma palavra de origem grega que significa amor pelos estranhos, tá? Hospitalidade, segundo um filósofo francês, ele disse que hospitalidade, Levinas, hospitalidade é acolhimento, eu gosto dessa palavra, acolhimento do outro. É muito mais do que você dar uma dormida, uma comida, deixar a pessoa tomar um banho na sua casa. É você acolher a pessoa, né? E encontrava-se isso em Catarina. O serviço cristão a favor dos outros, ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva a nos desgastar a serviço dos outros, tá? É um serviço mesmo de amor pelas pessoas. E mais do que uma, digo lá, mais do que uma opção, tá? É uma ordenança bíblica. Eu tenho distribuído aí 3 textos bíblicos, e eu queria que as irmãs que estão com os versículos, uma após a outra, pudessem se colocar em pé e ler em alta voz esses versículos que nos retratam esse princípio da palavra de Deus acerca da hospitalidade, que é tão contemplada nas Escrituras, não só no Novo, mas desde o Velho Testamento, e é tão pouco praticada nos nossos dias. Por favor, irmã. Em 1 Pedro 4, 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração, viu, irmãs? Não é só ser hospitaleiro, não. É sem murmuração. A próxima... Romanos 12, 13 ou outro. Qualquer um, pode ler, irmã. 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Tá? Está num imperativo o verbo praticar, tá? Ou seja, quando o verbo está no imperativo é porque é uma ordem, tá bom? Praticai a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Nunca se sabe quando nós vamos hospedar um anjo na nossa casa, viu? Então, olha, fiquem atentas. Então, nós não podemos negligenciar a hospitalidade. A hospitalidade, irmãs, foi um meio que Deus usou para expandir o evangelho. Na igreja primitiva foi assim, tá? As portas da casa dos crentes estavam sempre abertas para aqueles que passavam por ali, para poder descansar, para poder se revigorar. E eles faziam isso. A hospitalidade foi também uma forma que Deus usou para que a reforma protestante fosse expandida. Quando os crentes fugiam por causa da perseguição, né, no período da reforma, eles iam para a casa de outros crentes. Haviam pessoas que abrigavam, muitas pessoas, nós conhecemos bem a história dos moravianos, o conde Zinzendorf, que abriu a sua propriedade para receber um grupo de fugitivos moravianos, que se tornou uma importante igreja e muito significativa na história de missões, expandiu o evangelho por muitos lugares, inclusive na Groenlândia. Naquela altura, foi missionário da Morávia enviado para a Groenlândia, e isso tudo começou com uma atitude de hospitalidade, tá? E é interessante a gente perceber essa marca na vida de Catarina e de Lutero. Eles tinham a altura que eles tinham 30 pessoas dentro da casa deles, ali vivendo, hospedando, né? E eles transformaram a casa, o lar deles, em um abrigo a todos os que necessitavam, tá? Teve uma altura em que eles já não tinham dinheiro para servir tantas pessoas, e eles decidiram vender as porcelanas. A mulher gosta de uma porcelana, né? Principalmente aquela que ganhou de presente de casamento, né? Mas eles chegaram a vender as porcelanas de Catarina, que ganhou no casamento, para usar o dinheiro para abençoar o povo de Deus, né? As pessoas, os servos do Senhor que ali estavam. Irmãs, nós temos vivido dias em que nós reduzimos cada vez mais a nossa casa, né? Parece que agora tem aquelas casas assim que você
põe a cama para cima, vira uma mesa, aí tira a mesa, vira um sofá, que é para poder... Quanto menos espaço para limpar e para organizar, parece que é melhor. E nos esquecemos que faz parte da piedade cristã, e é uma ordenança, um princípio da palavra de Deus, a prática da piedade, de receber o povo de Deus. Às vezes a gente não quer fazer isso por ter tido uma decepção, às vezes é preguiça mesmo de ter trabalho, de ter que cozinhar, de ter que depois lavar os lençóis, as coisas que as pessoas vão deixar ali. Mas nós precisamos nos identificar como servas do Senhor no serviço cristão e no exercício da hospitalidade. Tá? Não se preocupe, que eu já estou quase terminando. E outro legado de Catarina, irmãs, era a vida diligente. Tá? Na vida de Catarina, se cumpre esse texto de Provérbios que eu gosto muito, que diz assim: está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Vamos ler juntas? Vamos essa parte do versículo? Vamos lá, só para poder acordar quem está dormindo. Vamos lá? Atenta ao andamento da casa, o pão da preguiça. Eu acho interessante que, assim, Catarina foi chamada de a estrela da manhã de Wittenberg. Eu acho tão bonito isso. Mas não é porque ela brilhava muito, não. É porque ela acordava às 4 da manhã, viu, irmã? Ela acordava às 4 da manhã para dar conta da vida dela, porque ela cultivava, ela tinha jardins, ela tinha uma empresa, ela criava peixe, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, ela cuidava dos hóspedes, ela cuidava de um marido que vivia doente, com problema de depressão. Ela tinha uma vida totalmente preenchida. Então, na vida dela não tinha espaço para o ócio. Ela era filhos, maridos e agregados, e ela não tinha tempo para as vulgaridades da vida, não. Ela se dedicava exclusivamente ao trabalho que o Senhor havia colocado nas mãos dela. Não há registro de murmuração, nem de reclamação. Pode ser que ela tenha tido, né? Não sei, mas eu acho que se isso também não ficou registrado é porque não era algo que marcava a característica dela, né? Ela fazia isso sempre com muita alegria, né? E é interessante que é uma das coisas que me surpreende quando a gente estuda a vida de Catarina, é que no meio dessa agonia toda, ela tinha tempo, tá, para se dedicar à vida espiritual, memorizar salmos, decorar versículos da Bíblia, ela tinha vida devocional, ela não tinha máquina de lavar, ela não tinha ferro elétrico. Essas coisas que a vida moderna nos dá e que a gente, mesmo com a vida moderna, a gente, com essa coisa toda da modernidade, a gente continua sem tempo, né? Ah, sim, é verdade. Boa, irmã. Olha, eu acho que a melhor parte, o que mais ajudava a Catarina era o fato dela não ter WhatsApp nem Facebook. É verdade. Porque, assim, eu estive conversando com uma jovem senhora, e ela exatamente se queixando disso, né? Que ela não tinha tempo. Mas é interessante que, assim, o perfil do Facebook dela está sempre atualizado. Para isso, a gente sempre acha um tempinho, né? É uma realidade, uma infeliz realidade dos nossos dias, né? Catarina, ela dedicava tempo também a uma farmácia doméstica que ela tinha, porque ela tinha muitos conhecimentos na área de medicina, que era algo muito importante na Idade Média, quem tinha, né, esses conhecimentos. Cultivava uma horta, isso eu também, tá, irmãs? Lá em Portugal tem uma horta. Mas eu não chego aos pés de Catarina, não. E é interessante que ela administrava as finanças da casa, era ela quem governava, negociava com os editores dos livros de Lutero, né? Ela tinha todo esse governo. Ela lia, gostava de ler, bordava, tá? E ela não tinha mesmo tempo para ociosidades, para depressão, para conflitos emocionais, tá? Porque o tempo que ela tinha
além das atividades domésticas que ela praticava, que ela realizava, ela lia a palavra de Deus, memorizava a palavra de Deus, realizava atividades recreativas com a sua família, jogava xadrez, jogos de mesa, gostava de música. Então, ela era uma mulher bem completa. Eu não sei como que ela conseguia. Acho que o dia para ela deveria ter mais do que 24 horas, não é possível, né? Mas ela era a estrela da manhã de Wittenberg. Irmãs, concluindo essa parte, e depois, se alguma das irmãs quiserem conversar, comentar, completar o que nós falamos aqui, né, Cibele? Estejam à vontade nesse sentido, tá? Há muita coisa que nós podemos aprender com a vida de Catarina, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção na história dela é que ela buscou desenvolver a feminilidade bíblica. Ela entendeu o seu papel dentro do casamento, ao lado do seu marido, que não era um papel de competição, mas de auxiliadora idônea. Aquilo que Deus criou para a mulher, que é a complementariedade. Tá? E esse tema está mais destrinchado dentro do livro, tá? Do e-book. E nós precisamos compreender que devoção a Deus compreendendo a quem realmente nós servimos. Como eu disse, a gente percebe isso quando Catarina está prestes a morrer, que ela diz, eu vou me unir ao meu Senhor e Cristo. Quem é o seu Senhor? A quem nós servimos de fato? Quem é o nosso marido realmente? A quem nós devotamos o nosso amor e a nossa devoção sincera? Porque nós, assim, amamos os nossos maridos e gostamos de fazer as coisas para eles, mas tem dia que dá vontade de não fazer, né? Aquela coisa assim. Mas quando nós entendemos que o nosso Senhor e Rei é Deus, que Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência, nós temos prazer em dedicar o nosso serviço, seja em lavar a louça, seja em cuidar do jardim, seja em preparar a comida, com amor, sabendo que muito mais do que para o nosso marido, nossos filhos, é para o nosso Senhor e Rei, o Senhor da nossa vida. Nós também precisamos compreender o nosso papel como esposa, mãe e serva de Deus. É lógico que, provavelmente, nós não seremos uma Catarina Vambora do século XXI, né? Mas o Senhor nos capacitou e nos habilitou com talentos próprios, com peculiaridades, que não foram atribuídas a nós simplesmente para que nós as tivéssemos. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nós aprendemos, Deus usa para a sua glória. Tudo que Catarina aprendeu no convento, quando ela ainda era apenas uma menina, a cuidar de jardim, a cuidar de plantas, a fazer remédio com plantas, a cozinhar, a lavar, isso tudo, Deus fez com que ela usasse isso para que Ele fosse glorificado. Qual é a finalidade principal nossa, como nós conhecemos muito bem, segundo a nossa confissão de fé? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós precisamos entender quem somos e o que nós temos nas nossas mãos de elementos e fazer com que isso seja utilizado para a glória de Deus, desenvolver os nossos talentos a serviço de Deus e do próximo, tá? Então, nós funcionamos quando nós estamos agindo dentro da finalidade para a qual existimos. E nós existimos para servir. Até tem um ditado que diz que quem não serve para servir não serve para nada, né? E é verdade, nós nascemos para servir a Deus, através servindo ao nosso marido, aos nossos filhos, servindo as pessoas que precisam de nós, servindo a igreja, o corpo de Cristo. E é dessa maneira que nós vamos encontrar, de fato, o sentido da nossa existência. Um detalhe: cultivar vida devocional que promova maturidade e crescimento espiritual. Porque às vezes a gente até lê a Bíblia e ora assim, né, todo dia ali de manhã rapidinho, para cumprir o protocolo, né? Mas será que a nossa vida devocional tem nos acrescentado intimidade, maturidade espiritual?
temos crescido espiritualmente, temos conhecido o Deus da Bíblia através da nossa vida de devoção ao Senhor? Quanto tempo, de fato, dedicamos o nosso tempo a isso? A conhecer a Deus, a realizar uma boa leitura devocional, a ler um bom livro que edifica, né, que nos torna, de fato, mulheres mais sábias, mais crentes, mais fiéis ao Senhor. Nós precisamos também, aprendendo com Catarina, organização e diligência na vida familiar e pessoal. Eu não sei se com as irmãs são assim, mas às vezes eu passo a semana que eu não tive tempo para nada. Não consegui passar a ferro, não consegui sentar para ler um livro com a minha filha. Parece que a vida passou e, meu Deus, acabou a semana e eu não fiz nada. E isso é um vilão dos nossos dias, é a questão da falta de tempo. Todo mundo sofre desse mal. Não tenho tempo, eu não tenho tempo, né? Mas nós sempre teremos tempo para aquilo que é prioridade. Isso é fato. A prioridade, ela sempre vai ocupar o nosso tempo. Então, nós precisamos organizar a nossa vida de maneira que nós possamos ter uma vida familiar e uma vida pessoal mais produtiva, né? E se nós olharmos, assim, por exemplo, para um ano atrás, será que nós crescemos intelectualmente, nós amadurecemos espiritualmente? Será que nós estamos dedicando, de fato, aos filhos e aos nossos maridos aquele tempo de qualidade? Porque, às vezes, existem mulheres que trabalham fora de casa, né? E estão sempre se culpando da falta de tempo. E, às vezes, não é nem a quantidade do tempo, é a qualidade desse tempo que é dedicado à família, ao marido, aos filhos, né? Então, nós temos muito que aprender com essa personagem e entender que a verdadeira feminilidade bíblica, ela se cumpre em nós quando nós entendemos a nossa função de complementariedade e reconhecemos em Deus a fonte primária de todas as coisas da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa dedicação. E, finalizando, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Que o cozinhar, o lavar, o limpar, o ensinar os nossos filhos, o dia a dia das nossas vidas, seja de fato essa devoção, esse culto racional ao nosso Senhor e Rei, o Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Não sei se alguém gostaria de comentar, completar alguma coisa. Não? Estamos querendo se livrar de mim já? Cibele? É uma história que não é minha, essa história. É uma história da palavra do Senhor, né? Que é a história daquela mulher que nem tem nome na Bíblia, que um dia, por acaso, ela foi parar num jantar muito especial que havia sido preparado para Jesus na casa de Simão. E essa mulher estava ali por acaso, porque ela não era convidada de honra. Mas como os banquetes, eles eram abertos, né, ao público, porque o anfitrião convidava alguém importante, essa pessoa discursaria durante o banquete, e nesse discurso, as pessoas eram convidadas para assistir. E essa mulher estava ali. E quem era essa mulher? Ela era uma prostituta, uma pecadora. Ela não tinha honra, não tinha nome, mas ela tinha reconhecido quem era o seu Senhor. E ela tinha observado que Jesus, ao ser recebido naquela casa, ele não havia sido recebido com as honras devidas, porque era comum que as pessoas, quando eram recebidas na casa, lavavam-lhe os pés, ungiam-lhe a cabeça, lhe era dado um beijo, né? E Jesus
não havia sido recebido dessa forma. Então, ela teve uma atitude muito corajosa, invadindo um ambiente puramente masculino. Ela foi até a sua casa e pegou um vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro era um perfume que as mulheres guardavam para um evento muito especial, que era o dia do seu casamento. Mas ela, como era uma prostituta, ela usava um pequeno vidrinho pendurado ao pescoço, que ela retirava todos os dias um pouquinho daquele perfume e punha ali, porque era com aquilo que ela atraía os homens para bancar o seu sustento diário. Mas ela foi na sua casa e pegou aquele vaso todo e derramou sobre os pés de Jesus e beijava os pés de Jesus, né? E tentou fazer por Jesus tudo aquilo que ele não havia recebido quando ele chegou ali. E então o anfitrião pensou consigo mesmo: esse homem não é nada, ele não é um profeta, porque se ele fosse, ele saberia quem é que está beijando. E Jesus, conhecendo a intenção do coração daquele homem, sendo ele Senhor e Deus, ele disse, né, aquela famosa parábola sobre quem amará mais, né? E é interessante que Simão, o anfitrião, não entendeu, mas Jesus sabia para quem ele estava falando, a quem ele estava falando, porque aquela mulher havia pecado muito, mas ela também havia amado muito, e assim ela também havia sido perdoado muito. E naquele dia, quando ela estava ali, ela muito mais do que tentando cumprir um protocolo que havia sido suprimido na recepção do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava fazendo uma entrega da sua própria vida ao Senhor, porque ela derramava em Jesus as suas expectativas futuras, pois o seu perfume, que bancava a sua vida diária de prostituição, ela jogava ali e dizia: eu não quero mais essa vida para mim. Eu agora quero uma outra vida, eu agora quero viver uma nova história, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. E ela rompeu com lágrimas, e era uma entrega de paixão, era uma entrega de coração, era uma entrega da própria história, pois ela entendeu que a sua vida só fazia sentido se ela estivesse aos pés do Mestre. Sendo mãe, sendo esposa, sendo profissional, sendo dona de casa, sendo nós o que formos, a nossa vida só vai fazer sentido se ela estiver no lugar mais alto que nós podemos estar, nos pés do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos ajude nesse sentido. Amém? Vamos orar, irmãs. Obrigada, Senhor, por essa tarde, por todo o aprendizado que pudemos ter através da vida dessas mulheres do passado, mulheres que estiveram contigo, mulheres que contribuíram para a história do cristianismo. E a nossa oração, Deus, humildemente, humilhadas e esmagadas diante da tua grandeza e da tua santidade, é que nós sejamos capazes, ó Deus, de, nas nossas limitações, podermos fazer a história do Senhor, não a nossa história, mas a história do Senhor, a glória do Senhor, o nome do Senhor, ser conhecido e ser manifestado em toda essa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivarmos a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a nossa vida de serviço cristão, abnegado e dedicado ao Senhor, como foi Catarina, como foi, ó Deus, aquela mulher sem nome, como, ó Deus, deve ser em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de te conhecer, de ser o Senhor, o nosso marido, o nosso Senhor, o nosso Rei, o centro da nossa existência, aquele a quem nós devotamos tudo que temos e tudo que somos. Que assim o Senhor possa fazer em nós, em nome de Jesus. Amém.